no capítulo 13, no versículo de número 44. É o tema de hoje. Não sei se os irmãos viram, mas é o tesouro escondido. Amém? Graças a Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 13, e a partir, ou melhor, somente o verso 44. Quem encontrou, diga amém. Graças a Deus. Passamos a ler a palavra do Senhor. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Amém? Feche seus olhos. Vamos estar falando com Deus. Abra o meu coração essa noite para que a palavra possa penetrar no teu coração. Grandioso Deus, Altíssimo e Eterno Pai, Pai nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai querido, Pai Santo, Pai Eterno, no nome do Senhor Jesus, meu Deus e meu Pai. A tua palavra foi lida, Senhor, meu Deus. Nós estamos aqui nesta noite, reunidos, Senhor, para te adorar, Senhor, para buscar a face do Senhor, para glorificar o Senhor nesta noite, meu Deus e meu Pai. Oh Deus Todo-Poderoso, no nome do Senhor Jesus, Pai, perdoa todos os nossos pecados, perdoa todas as nossas falhas, perdoa todas as nossas iniquidades, Senhor. Tudo aquilo que desagradou, Senhor, meu Deus e meu Pai, nos perdoa nesse momento. Aquele também que a palavra chegará, Senhor, que está nos acompanhando pela internet. Senhor, que o Senhor possa estar perdoando, Senhor, aqueles que estão orando, aqueles que estão com o coração aberto nessa noite, meu Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, que o Senhor possa estar transformando vida, que o Teu Espírito Santo possa estar transformando vida nessa noite, possa estar curando as enfermidades, resolvendo os problemas, Senhor, porque o Senhor é dono de todas as coisas. Ó Deus Altíssimo, ó Deus vivo, ó Deus Santo, ó Deus maravilhoso, ó Deus de poder, Deus de toda honra, Deus de todo louvor, Deus de toda glória. Senhor, meu Deus e meu Pai, ó Senhor, é a segunda para a glória do Senhor. Que a glória do Senhor seja notória aqui neste lugar. Que a glória do Senhor possa descer neste lugar. Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo aqui nesta noite. Espírito Santo de Deus, venha transformar nossas vidas, venha conceder os dons espirituais. Espírito Santo de Deus, glorifica o nome de Cristo, para a glória de Deus Pai. Senhor, meu Deus e meu Pai, que esta palavra alcance os corações, alcance os teus escolhidos, que tenha caminho certo, como uma flecha certeira, alcance os teus escolhidos, alcance todos aqueles, Senhor, meu Deus e meu Pai, a qual ela será enviada. Senhor, meu Deus e meu Pai, concede-nos, Senhor, a palavra desta noite, no abrir e no fechar a boca do teu servo. Tudo seja para a tua honra, Senhor. Tudo seja para a tua glória, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Pode assentar, louvado seja Deus. Desocupem as vossas mãos, graças a Deus, e dá uma salva de palmas bem forte para Jesus nesta noite. Porque o Senhor Jesus nos disse que aonde estiverem 2 ou 3 reunidos
convosco todos os dias até a consumação do século. Amém, igreja? Glória a Deus. Entrando aqui, nessa noite, na parábola, é a parábola do tesouro escondido. Jesus, como diz a mensagem aqui, no momento que ele estava pregando, ele sai da casa e vai para uma praia. Jesus estava pregando na praia. Aleluia. E começou a juntar muitas pessoas para ouvir as palavras de Jesus. Graças a Deus. Porque Jesus, ele falava diferente de todos os outros que ensinavam antes dele. Como diz, até os inimigos dele, nunca nenhum homem falou como esse homem fala. Então, querendo ou não, atraía muita gente para ouvir a palavra de Deus. A mão do Pai estava sobre ele, a soberania estava sobre ele, e aqueles que são escolhidos dele, escolhidos do Senhor, ouvirão a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Porque Deus, igreja, Ele é Deus e Ele tem escolhido. Ele escolheu, e ainda mais, a palavra de Deus diz que ainda antes da fundação do mundo, Ele escolheu. E Ele fez um decreto. Então, quando chegamos a ouvir a palavra dele, é algo que foi decretado antes da fundação. Deus já falou, louvado seja o nome dele. E Jesus, sendo o Filho de Deus, o Salvador do mundo, ele se faz carne, ele habita entre nós, ele vive em nós também. E ele recebe mandamentos, palavras a ser ditas, graças a Deus. Palavras que o Pai lhe disse: olha, filho, você mas fala assim, assim e assim, dessa maneira. Como, meu Pai? Falará apenas em parábolas. Mas por que fala em parábolas? Se mudar, então, em Mateus, no capítulo 13. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Se a gente voltar no capítulo 13, versículo 44, que nós acabamos de ler. Mas se a gente voltar apenas numa folha, glória a Deus. E a gente vai ver os discípulos perguntando, no versículo 10, no versículo 44, no versículo 10, por quê? Porque ele falou várias parábolas. Ele falou, a primeira que ele começa a falar é a parábola do semeador. Nessa praia, nesse momento, ajuntou-se tanta gente que Jesus vai para um barco e fica nas águas. E na praia as pessoas se assentam a ouvir a mensagem do reino, a mensagem do Senhor Jesus. E Jesus primeiro fala a parábola do semeador. Jesus também vai falar a parábola do joio. Jesus vai falar a parábola do fermento e da semente de mostarda. E daí os discípulos perguntam para ele: Senhor, olha o versículo 10. E acercando-se dele, os discípulos disseram: por que me fala por parábola? Olha, gente, é um mistério tão grande. Para quem não sabe, Jesus só falava por parábola, publicamente. Ele não falava abertamente como eu estou falando por nós, como eu estou ensinando, como eu estou pregando. Ele falava por parábola. Ele ia contar uma história, figurando o seu reino, figurando
respondendo, disse: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino do céu, mas a eles não lhe é dado, porque aquele que tem se dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso eu falo por parábola, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem, e neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com seus ouvidos, e fechou os olhos, para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem, porque em verdade vos digo, que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouves e não ouviram. Amém? Glória a Deus. Obrigado, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então as parábolas eram para quê? Para que os escolhidos do Senhor ouvissem e entendessem. E aqueles que ouvem, não estão com o coração endurecido, eles ouvem e querem compreender um pouco mais. Então eles se achegam no particular para Jesus e perguntam: Senhor, explica essa parábola. E no particular, Deus explica. Porque é no particular que o Senhor revela o seu segredo. É no particular que Deus fala contigo. Mas para você ter um particular com Deus, você não pode endurecer o vosso coração. É tão difícil às vezes buscar o Senhor, né? Encontrá-lo, mas o Senhor está tão perto, diz o apóstolo Paulo. Só que ele fala, porém, assim na sua palavra: buscareis e me achareis quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Mas, Senhor, eu busco e não encontrei. A palavra ela é reta, a palavra ela não muda. Buscou e não encontrou, porque não buscou de todo o coração. Porque o Senhor é reto e Ele não usa a sua palavra. Se você o buscar de todo o seu coração, o encontrará. Porque Jesus disse: aquele que procura, encontra. Aquele que bate, a porta se abre. E aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Aquele que pede, ele dá. Então, a salvação consiste em quem pede. E ele dá. Amém, igreja? Amém? Glória a Deus. E aqui o mestre está falando parábola. E agora ele cita uma outra parábola, que é a parábola tema do culto dessa noite: o tesouro escondido. Ele diz assim: também o reino do céu é semelhante a um tesouro escondido num campo. Presta bem atenção. O reino do céu, aleluia, meu Deus, é tremendo. A revelação da palavra, no abrir e no fechar
céu, ele não está visível. Aleluia. Ele não está visível para todo mundo. Olha o reino dos céus ali, que coisa mais linda, vamos. Ele não está dessa maneira. Ele está escondido em um campo. Meu Deus, igreja, o que antigamente, até hoje, muitos sabem, mas era mais antigamente. As pessoas que conseguiam uma certa riqueza, elas não apoiavam em algum lugar, no banco, não confiavam. Então ela tinha esse método de esconder, cavar em algum lugar, esconder, apoiar uma vegetação, uma grama por cima do tesouro. As pessoas andam por cima e não veem. Quantas vezes talvez nós andamos por algum tesouro que não vimos? Aleluia. Estamos do lado, estamos parados em cima. A pessoa dele está parada em cima, precisando da pobreza. E ela está em cima e não sabe que o tesouro está aqui embaixo. Como aleluia. Glória a Deus. E às vezes as pessoas estão cavando, fazendo um alicerce, abrindo algum buraco para fazer um poço, e ela abre 20 centímetros do tesouro. Passou perto. Olha que coisa. Mas não tocou. Você está entendendo? Né, irmão? Imagina, ela acabou aqui, ó. Mas passou do lado, não viu. Foi embora, fez o poço e acabou. Que coisa, né? Agora, aquele que escondeu sabe onde está. Louvado seja Deus. Aleluia. Continuando a mensagem. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, ou seja, está escondido. Que nem Jesus falou em parábola. Tem as pessoas certas parábolas. Aquele que tem, o que será que ele tem? Vai ser dado. Mas aquele que não tem, segundo o que não tem aqui na mensagem, é aquele que está com o coração duro. O coração está duro. Certo? É difícil, né? Você vai agradar, dar alguma coisa para uma pessoa que tem o coração duro. Uma pessoa ingrata. É difícil. Ela está com o coração fechado. Aleluia. Até para pregar o Evangelho, a gente tem que ter sabedoria. Quando a gente está pregando a palavra, e as pessoas estão ouvindo, evangelizando, as pessoas estão ouvindo, questionando, perguntando, tudo bem. Daí entra algum por meio e começa a blasfemar, xingar. Sabe o que você faz? Para de pregar. Você está entendendo? Não prega. Aonde está escrito? Jesus disse: não lancei as vossas pérolas aos porcos, nem dê coisa santa aos cães. Se você está pregando, se você é um escolhido de Deus, um ungido para levar a mensagem, saiba que você está levando a palavra da vida, a semente da vida eterna. E quem der ouvido às suas palavras, herdará o reino, terá a vida eterna. Então é algo precioso que você está levando. Não pode jogar no meio dos porcos, para eles se lambuzarem, mastigarem, sujarem. Aquilo que você tem são palavras da vida, palavras que pegam o maior pecador dessa terra, lava, faz ele ficar mais branco que a neve e faz ele ficar guardando a vida eterna, o reino de Deus. Amém? Glória a Deus. Tesouro escondido
num campo que um homem achou. Aleluia. Olha que tremendo. Ele achou. Aleluia. Ele achou, igreja. Ele não, olha aqui, ele não fala que ele estava procurando. Ele estava cavando. Talvez para fazer uma alicerce de uma pequena casa, um pedreiro, né? Ou um fazedor de poços. A pessoa contratou ele e falou: só faz um poço para mim, eu pago tanto. E ele começa a cavar aquele poço. E de repente ele vai ali com a sua ferramenta, com a sua chibana, com o seu enxadão, batendo, fazendo aquele buraco. E de repente ele para e cresce. Opa, é uma pedra. Né? Encontrou uma pedra. E ele já, o ponteiro, né, quando encontra a pedra, ele fica triste, né? Ele fala, se for pequena, não quero, agora se for, já tem perdido todo o buraco que eu fiz, vou ter que fazer outro. Não é assim? Mas aí ele começa a limpar aquilo que ele bateu, ele vê um baú de bronze. E ele se espanta e olha e abre. No que ele abre, ofusca os seus olhos. Porque o tesouro pode passar muito tempo, ele vai brilhar. A safira, os diamantes clarearam, as pérolas preciosas que estavam dentro daquele baú, fez os seus olhos brilharem. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas presta bem atenção. Como eu disse no começo, muitos passam perto. Você está entendendo? Igreja, nós estamos pegando a palavra do reino, da vida eterna nesse lugar. E quantas pessoas próximas, mas eles passaram tão perto. No dia do juízo final, eles vão olhar para si, sendo condenados ao lago de fogo, e vão se lembrar e falar: nossa, mas nós estamos tão perto! Tão perto! Aquelas pessoas que acompanham pela internet também, alguém ouviu, mas desprezou também, falam: nossa, no dia do juízo ela vai lembrar, falando: estava tão perto! Ela liga o seu rádio, o seu celular é uma pregação, mas não dá crédito, porque o seu coração está duro. No dia do juízo ela vai lembrar e vai falar: meu Deus, eu estava tão perto. Mas não achou, passou perto. Mas tem pessoas que estão mais perto ainda. Por quê? Porque elas estão dentro da igreja. Ouvem todos os cultos toda semana, 2, 3, 4, 5, 6 vezes por semana, às vezes. Ouve a mensagem do Evangelho, mas o coração está endurecido. E no dia do juízo ela vai lembrar: eu estava tão perto, mas tão perto, estava quase relando, estava 1 centímetro, mas não. Como não achou? Eu vou explicar. No decorrer da mensagem eu vou explicar. Aleluia. Não é fácil achar o tesouro. É muita sorte. Aleluia. Só que tem um porém. Aqueles, como eu disse, aquele que escondeu sabe onde está. Aleluia. Você está entendendo? Aquele que escondeu sabe onde está. Quem escondeu esse tesouro no campo é Deus. Quem escondeu esse tesouro é o Pai. Ele escondeu, ele sabe onde está. Ele sabe muito bem onde está. Vamos abrir as nossas Bíblias em João, no capítulo 6. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. João 6.
Deus. O 44. Veja aqui tremendo. Não feche seu coração. Abra seu coração para Deus. O 44 vai explicar por que passamos tão perto e às vezes não conta. Olha o que o Senhor Jesus fala. Ninguém, vocês 44, para quem está acompanhando também na internet, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Até aí. Amém? Verdade? Aleluia. Mas aquele homem, quando resolveu cavar 20 centímetros para cá e encontrar o tesouro, não foi à toa. Aleluia. Glórias a Deus. Deus está trabalhando na tua vida, ainda antes de você encontrar o tesouro. A soberania de Deus está guiando os teus passos. Aleluia. Mas por que Deus guia? Versículo 45. Que coisa tremenda, né? Nunca é algo tão polêmico. 44, João 6, 44. No 45 ele explica. Está escrito nos profetas: e sereis todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Aleluia. Glória a Deus. Todo aquele que ouve as palavras do Pai encontrará o tesouro escondido. Aleluia. Todos aqueles que ouvem a palavra do Pai, glória a Deus, encontrará esse tesouro. Como Jesus disse, todo que do Pai ouviu. Mas só ouvir? Não. Porque muitos estão ouvindo. Preste atenção. Muitos estão ouvindo. É que nem a parábola. Jesus estava pregando, falando em parábola, e todos estavam ouvindo. Mas só alguns que vinham. Só alguns que vinham. Chegavam mais perto, eles ouviam e iam embora. Iam murmurar, iam falar outra coisa, iam cuidar da sua fazenda, cuidar da sua família. Mas esquecia do reino. Mas os outros ouviam. Porque o coração estava aberto. E o coração aberto, a palavra descia. Então eles falavam: opa, eu quero saber um pouco mais. E eles chegavam e aprendiam um pouco mais. E eles ouvem e vão caminhando. Por quê? Uma coisa é ouvir a palavra de Deus. Outra coisa é dar ouvidos a Deus. Você pode ouvir, vai continuar do jeito que estava. Agora você pode ouvir e falar: não, ele está falando comigo, deixa eu dar voz para isso, deixa eu dar voz. Graças a Deus. E aqueles que dão ouvido, ou melhor, aqueles que ouviu e aprendeu, esses vêm a mim. Jesus. Amém? Glória a Deus. Escondido num campo que o homem achou. Agora tem mais coisa profunda aqui. Tá bom, o homem achou o tesouro. Ele achou. Oh, glória. Mas tem um porém. O campo não era dele. E diz que pela lei ele não poderia pegar para si aquele tesouro. Imagina que situação, irmão. Graças a Deus. Ele não poderia pegar.
Só que daí ele sabiamente, ele teve uma ideia. O que ele fez? Ele enterrou. De novo. Se ele estava cavando um poço, ele enterra e continua um poço, aleluia. Se ele estava fazendo um alicerce, ele enterra e continua. Se ele ia plantar uma árvore, ele enterra e vai plantar em outro lugar. Ele achou, ficou quieto, escondeu. O negócio era muito valioso. Era valioso, agora você vai saber o quanto que ele era valioso. Ele escondeu. Por quê? Ele foi embora, ele chegou no dono do campo e falou assim: quanto você quer nesse campo? O dono do campo não sabia do tesouro. Olha para você ver, o tesouro está tão perto, está na casa da pessoa, está no terreno da pessoa, mas ela não sabe. Por quê? Porque o coração está duro. Mas aquele que estava com o coração aberto encontrou o tesouro. E ele encontrando, ele chega para o dono do campo e fala: quanto você quer? O dono do campo não quer vender. Ele fala: fala quanto? Eu não quero. Eu falo o preço que você quiser. Daí o dono do campo fala: nosso negócio é bom. Então ele pede muito. Ele pede muito, cara. E aquele homem desesperado, ele começa a ver que ele não tem como comprar aquele campo. E ele faz as contas do seu dinheiro e não dá. Só que daí ele começa a ver e fala: eu tenho uma casa, eu tenho 20 bois, eu tenho 30 jumentos, eu tenho um carro de boi. Aleluia. Eu tenho uma joia, um anel. Ele vai e vende a casa, vende os bois, vende o jumento, vende o anel, e falta. Daí vai falta, mas está quase dando. Daí ele começa a se despojar de tudo que ele tem. Ele começa a vender as suas roupas, os seus sapatos bons, os seus perfumes. Ele vende tudo. Quando tem, só fica com a roupa do corpo. Nós conseguimos juntar o dinheiro, chega para o dono do campo e fala: está aqui. Aleluia. E o dono do campo fala: é seu. Mas preste bem atenção, ele não está nem aí com o campo. Só que agora o campo era dele e o tesouro era dele. Ele cava de novo, descobre e se alegra em ver o tesouro escondido. Isso é uma parábola do reino de Deus. Essa parábola é uma parábola do reino. O tesouro é o reino de Deus. E o reino de Deus é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Tem muitos que chegaram tão perto, eles põem uma estátua, na parede, uma cruz de madeira como uma estátua, e creem que aquilo ali é o seu Cristo. Chegaram perto, mas não encontraram. Porque o reino de Deus não consiste em uma estátua. Às vezes crê na família de Jesus, na mãe, no pai, nos irmãos, nos apóstolos, vai estátua, ouve o Evangelho. Passaram perto, mas não encontraram. O tesouro continua escondido. E por que não encontraram? Porque está duro o coração. Mas quando abrirem o coração, deixarem a palavra do Pai, é o Pai que está falando. Ninguém pode achar que o Pai não revelar o tesouro a ele. Mas para o Pai revelar, tem que
Pai fala dessa maneira: deixa o seu vício. O Pai fala: deixa as imagens de escultura. Ah, mas eu tenho e não adoro. É só para lembrar: arranca, joga fora. Porque isso vai te levar para o inferno se você não deixar. O Pai fala: deixa o adultério, deixa a fornicação, deixa. Ah, mas é difícil deixar o pecado, deixa a mentira, é difícil, mas se você der ouvido, você fala: Pai, é difícil, mas eu quero, Pai, deixa eu deixar, ajuda eu a deixar a idolatria, os vícios, as drogas, a fornicação, a prostituição, a pornografia. Você deu ouvido só para você falar: Pai, está difícil, eu estou viciado nisso, mas ajuda eu a deixar. Você deu ouvido. Daí o Pai vai guiar você até o Cristo. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. E todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lanço fora. João 8,32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aquele homem estava pegando com tantas coisas, mas quando ele encontra o tesouro, ele se desprende de tudo, porque é Cristo que te liberta, não é você que é libertado por suas forças, é Jesus o libertador. Jesus fala: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então o Filho é o libertador. Apenas dá ouvido à voz do Pai, e Ele te guiará o tesouro. O tesouro é Jesus Cristo. E quando você encontra o tesouro, isso não vai ser peso. Aquele homem não foi peso para ele foi alegre, ele se desfez de tudo, abriu mão de tudo para seguir a vida eterna, para seguir o Cordeiro de Deus, porque ele encontrou o tesouro, irmão. O que é o tesouro? É Cristo. E o que é Cristo? O Cristo é o Filho de Deus que desceu do céu e morreu na cruz do Calvário, para que um dia você escute a última trombeta tocar, seja ressuscitado, transformado em um corpo que não morre mais, e suba para os altos do céu e possa contemplar o rosto de Deus, a face de Deus, aonde não tem morte, não tem choro, não tem dor. Isso é o reino, isso é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém. Ninguém veio ao Pai a não ser por mim. Então o Pai traia você a Ele, no Filho. Olha que coisa tremenda. E depois o Filho leva ao Pai. Ninguém pode vir ao Filho senão se o Pai não trouxer. E ninguém pode ir ao Pai se o Filho não o levar. Que coisa tremenda! Esse é o Evangelho. Isso é Evangelho. É renúncia. O tesouro. O que você daria pela sua salvação? Se hoje Deus pedisse a sua alma, o que você daria? Hoje, você vai dormir ou de repente partiu. Acabou. Você só está no corpo, a sua alma. Ou indo para o paraíso, ou descendo ao inferno. Se a sua alma fosse descer, na hora que você percebesse que ela desceu para o inferno, a hora que você chegasse, o que você daria pelo reino? Qual que é o preço do reino? Está entendendo? O que você daria? Aleluia. Um minuto no inferno, você sabendo que você foi condenado
contrário, e não terá mais. Sobre vocês está um selo, é maldito para sempre, do Pai. Você desprezou, você não endureceu, você chegou perto, mas não achou. Naquele momento, o que você daria? Pensa, o que nós daríamos? O reino de Deus é valiosíssimo. Toda a nossa vida, para nós é muito, mas em comparação ao reino, não é nada. Em comparação ao reino de Deus, não é nada. A nossa vida, tudo que nós, os nossos planos, os nossos sonhos. Aquele que achar sua vida, perderá, disse Deus. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, esse achará, guardará para a vida eterna. A vida eterna, isso aqui não é nem rascunho, não dá para se comparar com a nossa vida. A vida de 70, 100 anos de chegar, muitos não, nem estou chegando, a comparar ao reino da eternidade. O que é? E não é uma fumacinha voando em cima de uma nuvem, como muitos imaginam no prédio. É um reino. Existe um novo céu. Existe uma nova terra. Existe uma capital santa, aonde o próprio Deus se assenta no meio dela. Aonde do trono do próprio Deus flui rios de águas da vida. Aonde as pessoas não morrem, nós não morreremos mais, onde teremos um corpo também, não é para que fumacinha, não, um corpo que não morre, que não se fuga, um olho que não vai vazar, uma barriga que não vai ter câncer, uma perna que nunca vai descansar, aleluia, contemplando o reino para sempre, a face do Pai, e ela terá um rei. O rei é Jesus Cristo. Veremos a sua face, o brilho do seu esplendor, do seu rosto para todo sempre. Estaremos com ele caminhando por toda a eternidade, desfrutando da vida eterna. Palavras são poucas para expressar. Amém? Amém, igreja? Chegou aqui em pé, assim encerram as palavras dessa noite. Que o Espírito de Deus possa falar mais sobre cada coisa. Graças a Deus. Amém. Louvado seja Deus. Ainda antes de orar, tem alguém que gostaria de renovar sua vida com Jesus, entregar seus caminhos na mão do Senhor, essa noite, fazer um novo voto, ou se tiver desviado, ou se nunca chegou. Tem alguém nessa noite que gostaria de entregar a vida a Jesus? Tem alguém? Louvado seja Jesus. Se tiver alguém pela internet, aonde você estiver, faça sua oração conosco e confesse a Jesus. Deixe tudo. Deixe. Tudo o resto é resto, gente. O resto é resto. E toma posse da vida eterna que está sendo anunciada para ti. Glória a Deus. Graças a Deus. Vamos estar orando. Se coloquem em pé, quem pode. Aleluia. Ore por mim, pela minha família também. Ore por esse ministério. Grandioso Deus, altíssimo e eterno Pai. Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai querido, Pai santo, Pai eterno. Em nome de Jesus, a tua palavra foi pregada. Senhor, fala em cada coração, fala em cada alma. Senhor, meu Deus e meu Pai, que essa palavra chegue aos escolhidos, Senhor. Que essa palavra chegue aos escolhidos do Senhor, meu Deus e meu Pai. Oh, Pai, que essa palavra alcance os teus escolhidos nos quatro cantos do mundo. Para a glória do teu nome, Senhor
das 7h30 é a segunda para a glória de Deus. Igreja Pentecostal Jesus da Esperança. Estamos também no horário dos Pereira, na rua do Ponto Final, todas as quinta-feiras e aos sábados. Quinta-feira às 7h30 e aos sábados às 7h. Louvado seja Deus. E também temos nosso culto na sede, ali no Parque dos Estados, na rua Pedro Silvano. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Ali é a nossa catedral, né? Vamos dizer, a nossa sede. Querido pastor Almir. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos apenas estar louvando e estar terminando. Todo mundo bem alegre. Entregando esse culto. Agora é a hora que você entrega o culto a Deus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo em Jesus. Vencendo em Jesus. Levanta as vossas mãos. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Santo Espírito de Deus esteja hoje para sempre na tua santa igreja. Todos possam dizer amém. Está terminado a paz do Senhor Jesus.